E agora nós estaremos fazendo a leitura da Palavra de Deus em Gênesis 32, do versículo 1 até o versículo 5. A Palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhe, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. Tenho bois, e jumentos, e ovelhas, e servos, e servas, e enviei para o anunciar ao meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. Queridos irmãos e amigos, nós estaremos meditando nesse texto bíblico, baseado do versículo 1 até o 5, e iremos falar sobre protegido pelos anjos de Deus. O texto começa dizendo que no ato da partida de Jacó, retornando para sua casa, os anjos de Deus estavam com ele. Olha o que diz o texto: E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Facilmente, pelo conteúdo bíblico, tanto na saída de Jacó, como no seu retorno, segundo o livro de Gênesis, jamais esse homem esteve sozinho. Sempre os anjos de Deus o acompanharam. Essa presença divina lhe dava proteção, como também segurança. Quando nós lemos o Salmo 91, que a Bíblia diz que o anjo do Senhor está sempre protegendo os seus servos, então nós cremos que aqui está claramente uma confirmação bíblica desse episódio narrado aí na vida do próprio Jacó, que sempre desfrutou da presença dos anjos de Deus para lhe proteger. Nós, na verdade, queremos dizer a todos que o verdadeiro servo de Deus, o cristão, o homem de Deus, é protegido pelo Senhor. Ele sempre envia os seus anjos para guardar os seus servos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, medite nisso e creia na palavra de Deus dessa forma, porque Deus, ele sempre está conosco na nossa caminhada. É isso que a palavra do Senhor sempre fala e sempre diz para nós. Então, entregue a tua vida nas mãos de Deus, entregue os teus caminhos na mão do Senhor e Ele te dará vitória, porque nós somos guardados e protegidos pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Senhor Deus dos céus. É isso que a palavra do Senhor diz claramente para nós. Quando você ler Salmo 34, 7, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, nós podemos entender que Jacó aqui parte para a sua viagem protegido pelos anjos de Deus. Meus queridos, Jacó podia seguir a sua jornada confiante por duas razões. Primeiro, Deus lhe disse que ele poderia retornar à casa de seus pais. Como é bom seguir adiante quando recebemos a recomendação divina. Nós podemos acompanhar diversos textos da palavra do Senhor que trata sobre isso. Por exemplo, quando nós lemos João capítulo 4, no versículo 51, a Bíblia diz: E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perceba aqui que o Senhor Jesus Cristo ordenou
que o pai fosse para casa porque o seu filho já tinha saúde. Assim como Jesus mandou o pai voltar para casa porque o filho estava curado, essa é a certeza divina, que quando Deus diz que está, ele está. Quando Deus diz que faz, ele faz. Então foi o Senhor que disse para Jacó retornar para a sua terra. Então Jacó parte com essa certeza divina de que Deus o havia mandado retornar para a sua terra, retornar para a sua casa. Nós podemos ainda ler Lucas, no capítulo 17, versículo 14. A palavra do Senhor nos fala assim: E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Aqui trata-se da cura dos 10 leprosos. Eles partiram baseado na palavra de Cristo. Ainda estavam leprosos, mas quando foram mostrar-se aos sacerdotes, então eles já estavam curados da lepra. Quem anda conforme a ordem de Deus sempre tem milagre em sua vida. Primeira coisa, Jacó parte porque ele tem a ordem divina. E a segunda, que ele tem certeza disso, é porque agora Deus manda um grupo de anjos para acompanhar esse homem, a sua família, para proteger a todos. Logo que nota a presença dos seres celestes, o próprio Jacó, ele diz que aquele era o acampamento de Deus. Você tem a palavra Mahanaim, essa palavra ela está no plural. Aqui está se falando de 2 acampamentos, porque a palavra não está no singular, e sim no plural. Então, Mahanaim é, na verdade, o acampamento da família de Jacó, formada por todos os que o acompanhavam, seus filhos, como também o acampamento dos anjos. Então, nós temos um acampamento humano e nós temos um acampamento divino. Os 2 acampamentos se encontraram. O primeiro acampamento era o de Jacó, o segundo dos seres celestiais. O segundo vem para proteger o primeiro acampamento, que era a família de Jacó. Queridos, todos quantos confiam em Deus devem saber que Ele sempre protege os seus servos. Essa, sem dúvida, é a razão do salmista dizer: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, 7. Nós entendemos que o Deus de Jacó, ele esteve com ele sempre. E aqueles que confiam nesse Deus sempre desfrutarão da sua proteção. Nós podemos ler a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 6, e ali entender que o próprio Eliseu deixou claro a Eliasi que ele estava sendo protegido pelos anjos de Deus. Você pode partir quando Deus mandar, você pode partir quando Ele ordenar, porque fazendo isso, a sua viagem será com toda segurança pela proteção do Deus Todo-Poderoso. Que Ele nos abençoe para sempre, em nome de Jesus. Amém.